aí surge a missão dos leigos, o homem como colaborador de Deus. Parece meio suspeito o título, mas como que os senhores acham que o homem pode colaborar com Deus? É claro que Deus não precisa dessa colaboração, mas Ele deseja que nós participemos. Deus, nosso Senhor, Ele criou o universo, certo? Ninguém discorda disso. Mas Ele quis que o homem participasse dessa obra. De que forma? O homem possui inteligência, criatividade, senso de beleza, capacidade organizadora, enfim, todos os atributos que os senhores quiserem colocar aí para o homem, que são reflexos das próprias qualidades de Deus. Vou começar a ler aqui o comentário do Sr. Toplino. Se vejo uma dimensão bonita, vejo uma largura bonita, vejo uma forma ou um jogo de cores bonitas, devo pensar comigo exatamente que esse jogo de cores, essa proporção, essa dimensão, foram postos por um arquiteto. Mas Deus é quem pôs na cabeça dos homens a possibilidade de fazer esses cálculos. Os senhores imaginem um bonito panorama, com uma bonita perspectiva. Passa ali um arquiteto de talento e percebe que aquele panorama seria completado com uma bonita torre, com uma bonita capela ou com um bonito castelo. Ele interpreta o panorama e coloca ali o edifício que seria necessário para a beleza daquele panorama, para que a beleza daquele panorama fosse perfeita. Este homem completou a obra de Deus. Deus é quem criou na matéria a possibilidade de ser ajustada a essa forma. Deus é quem deu ao homem a possibilidade de completar suas obras, de maneira a tornar perfeita a beleza do universo. Amando as obras retas feitas pelo homem, eu amo as coisas feitas pelo próprio Deus. Nosso Senhor fala que céus e terras passarão, mas minha palavra não passará. Então, abrindo um parêntese, dentro desse ponto, nós temos a sociedade temporal e a virtude. Lembram do exemplo das pedras, lá do primeiro slide. A sociedade, ela não existe para fins materiais. Ela possui uma função moral, uma civilização bela e ordenada. Então, a revolução no plano temporal, a revolução no plano temporal, né? Mas os homens também podem fazer coisas feias, coisas monstruosas, como o Sr. Marcos comentou, coisas para diminuir a beleza da ordem que Deus colocou no universo. Podem desfigurar aquilo que são reflexos das perfeições de Deus. Então, o homem, ele é capaz tanto de aumentar a beleza da criação, aumentar a expressão da beleza que as coisas têm, que vai inspirar a virtude, que vai elevar a alma, que vai aproximar de Deus. Então, por exemplo, tem aí as pedrinhas separadas. Deus as criou assim. Vem o homem, ajunta, funde, faz uma coroa. Essa aí é a coroa de Carlos Magno. Pode fazer isso. Então, ele pode desfigurar também a expressão desse belo. Então, uma civilização feia e desordenada, ela vai vulgarizar os costumes, estimular os vícios e degradar o espírito humano. Aí que vai surgir a missão específica dos leigos. Bom, a igreja possui duas grandes esferas, a espiritual e a temporal. Os sacerdotes, representados aí na hierarquia, eles atuam principalmente nos sacramentos, na liturgia, na pregação e etc. E isso encabe eles. Essa foi a ordem que Nosso Senhor deu para eles. Mas a vida na sociedade, ela, dentro da universidade, no trabalho, nas profissões, na cultura, na política, na economia, ela depende, sobretudo, da atuação dos leigos. É o exemplo que o Sr. Marcos dá. A gente pega um fiel católico, vamos pegar assim, quase um santo, vai na missa todo dia, se confessa diariamente, comunga todo dia. Se ele passar, vamos fazer o cálculo aí, 1 hora por semana dentro da igreja, fazendo a adoração, indo na missa, etc., então em uma semana ele passou 7 horas. E o restante das horas da vida dele, onde ele passou? Ele passou na sociedade. Então, por isso que a construção de uma sociedade ordenada, segundo os princípios cristãos, é, em grande parte, a missão própria dos leigos.
pois eles que vivem na sociedade. E aí vai entrar, roubando aqui já um pouco da reunião que o Sr. Marcos vai nos dar daqui uns dias, entra aí a consecratio mundi. Agora eu vou fazer o papel de inquisidor aqui para saber a definição de mundo. O que é o mundo? É a penetração dos vícios capitais na sociedade temporal. Nossa, pode aplaudir de pé aí, ó. Esse aí até anotou. Bom, então... Eu sabia da pergunta. Não, é porque o Sr. Marcos publicou o vídeo algumas semanas atrás e eu queria saber exatamente quem que assistiu o vídeo. Só ele assistiu. Então, exatamente. Então, como o Sr. Pedro disse, o mundo é a penetração do espírito do demônio na sociedade. Então, a partir disso, a gente tira outras duas conclusões. Que mundo, quando o nosso Senhor fala nos evangelhos, não se refere à criação. A expressão mundo não se refere à criação. Deus é o Criador e não poderia ter criado o mundo como um instrumento de perdição. Ficou claro? Não, claro que não. Pois é. Ficou claro que essa constatação, né? Deus é o Criador e não poderia ter criado o mundo como instrumento de perdição. E aí, segundo ponto. Mundo não é a sociedade temporal. Se o mundo fosse a sociedade temporal, todos os homens teriam que entrar para o clero, para as sociedades religiosas, para as ordens. E, em consequência disso, não haveria sociedade, família, Estado, etc. Então, o mundo não são esses dois pontos que estão aí. Não se refere à criação, e mundo também não é a sociedade temporal. Mundo, como o Sr. Pedro disse, é a penetração do espírito do demônio na sociedade. O mundo, ele é a consequência das paixões desordenadas quando dominam pessoas, cargos, instituições, nações, etc. Que sempre existiu, mas que com a Revolução foi agravado. Se agravou. A Revolução catalisou a força do mundo na sociedade. Exatamente. E aí entra a doutrina do consecratio mundi, que o Papa Pio XII vai ensinar no Congresso do Apostolado Leigo em 1957. O que é a consecratio mundi? A consecratio mundi é uma das razões pelas quais os leigos devem fazer apostolado. Eles são chamados a realizar aquilo que se pode chamar de consagração do mundo, isto é, ordenar a sociedade temporal segundo os desígnios de Deus. Então, a vida terrena foi dada aos homens para ganharem o céu, e tudo quanto foi criado por Deus reflete de algum modo uma perfeição de Deus. Então vejam bem a importância daquela introdução que nós fizemos na primeira parte sobre a criação e seus aspectos e essa doutrina do consecratio mundi. Todas essas coisas que Deus pôs à disposição dos homens deve ser usada para concorrer para a salvação das almas. É isso que o Papa Pio XII vai dizer no Congresso do Apostolado Leigo em 1957. Então, dada essa noção, entra aí um perigo. O filho primogênito do igualitarismo é o laicismo. Vejam bem, aí nós temos um encontro de várias autoridades religiosas e o Papa é colocado ali no meio só como mais um. Nem no centro ele está mais. Nem no centro da foto. Quem está no centro da foto? Um budista, parecendo um Pequim gigante. E o Papa já está posto de lado ali, mas é só mais um no meio das autoridades religiosas. Acabou com o princípio de tudo isso que nós vemos, de que só a Santa Igreja Católica Apostólica Romana é a religião revelada por Deus. E como São Paulo vai dizer na sua carta, todos os deuses dos pagãos são demônios. E, sendo ele filho primogênito do igualitarismo, ele carrega consigo a mesma mentalidade. Somos todos iguais, somos todos irmãos. Todos adoramos o Deus de Abraão, né? Como é ensinado hoje em dia. E pelo laicismo, então a sociedade, a família,
as instituições, universidades, associações, entidades, tudo pode e deve ser indiferente para a salvação das almas. Então, todo aquele aspecto que nós vimos da importância da sociedade temporal, das virtudes, etc., aqui se perde. Não, isso aí é questão da igreja. Igreja para lá, sociedade temporal, Estado para cá. Então, dadas todas essas considerações, nós chegamos à seguinte pergunta. Se Deus criou o universo hierárquico e belo, qual deve ser a missão de um católico na sociedade? Porque quem que incutia essa mentalidade, esses princípios na alma do homem, sobretudo o homem medieval? Era a Santa Igreja. Por que isso não acontece mais hoje em dia? Porque a Santa Igreja, nossa mãe, o clero, a estrutura, não faz mais isso. Ao invés do clero mostrar, olha, contemplando a criação você pode chegar até Deus, diz não, ecologia integral. Vamos coparticipar da criação, toda a natureza geme como em dores de parto, vamos parar de emitir carbono, vamos fazer a penitência da quaresma é plantar uma árvore. O pecado incolor. Então, quem devia fazer isso não está fazendo. Quem recebeu esse mandato de Nosso Senhor para fazer isso não está fazendo. E é aí que surge a nossa missão, a nossa vocação. Lutar e defender a Santa Igreja, restaurar a ordem, para que isso possa voltar a ser como sempre foi. Eu não me lembro agora, não temos um filósofo aí presente, mas eu não sei se foi para Aristóteles, para Platão, que perguntaram o que devemos fazer para voltarmos a sermos felizes? Aí ele respondeu, voltem a fazer o que vocês faziam antes. É simples. Então, vou ler aqui o comentário do Sr. Doutor Plínio. Chegamos aqui ao ponto de nosso apostolado. O que vencer a consecratio mundi? O mundo foi criado por Deus. Por mundo se entende aqui a sociedade temporal. Essa sociedade, como todas as coisas criadas por Deus, deve ser consagrada a Deus, deve ser oferecida a Deus, deve ser ordenada segundo os desígnios de Deus para colaborar na obra de Deus. Isto é a consecratio mundi. É fazer do mundo uma sociedade temporal que seja ela mesma sagrada também. Essa obra da elaboração de uma sociedade temporal sagrada é a obra que Pio XII dizia ser especificamente dos leigos. Para entrar nas faculdades, nas oficinas, nos metrôs, nos ônibus, em toda parte, é preciso que haja leigos e que sejam portadores habituais da palavra de Deus. Então, por uma razão de número, por uma razão de qualidades próprias, o leigo não é substituído pela ação do sacerdote. Por isso, a principal tarefa do sacerdote não consiste em fazer ele tudo, mas em formar grupos de bons leigos que, por toda parte, entrem, atuem e produzam aquela parcela de bem que a sociedade temporal é levada a fazer para a santificação das almas, o bom, belo e verdadeiro. Isso é frase de Dr. Plínio ou de Pio XII? Sim, de Dr. Plínio. Dr. Plínio pegou essa doutrina de Pio XII da Consecratio Mundi e explicitou. Então a nossa missão é essa. Como eu disse, não é ir construir uma catedral gótica, não por enquanto, quem sabe um dia, por enquanto não. Mas é reavivar, é trazer de volta, é defender esses princípios na sociedade. E continuar fazendo a luta que o Dr. Plínio iniciou na TFP e que hoje continua no Instituto, defendendo esses princípios básicos, que é a tradição, a família, a propriedade, lutando contra a revolução e, sobretudo, tendo confiança em Nossa Senhora, porque ela já nos prometeu a vitória em Fátima, né? Quando Nossa Senhora disse, por fim, o meu